ela é perfeita, ela não passa. A palavra de Deus, ela é atemporal. E somente a palavra de Deus nos traz aquilo que nós estamos precisando. Eu não sei, você querido, amado ouvinte, qual é o anseio da sua alma nesta manhã, qual é o anseio do seu coração no dia de hoje, mas que esta palavra possa ir ao seu encontro e trazer esperança, trazer fé, trazer alegria e a convicção que há uma saída, a convicção que há uma esperança. Que muitas das vezes, ao nosso ver, ao nosso olhar, ao nosso pensar, pode parecer algo está perdido, mas quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, nós vamos ter o pleno entendimento que no Senhor há solução para todos os problemas, para todas as causas, para todas as dificuldades. Então é por isso que nesta manhã eu convido você, querido ouvinte da palavra de Deus, você que é ouvinte, você que é praticante, você que é um leitor nato da palavra do Senhor Jesus, não perca a oportunidade, dê uma paradinha no que você está fazendo para adentrarmos na palavra do Senhor com alegria, pois eu tenho certeza que a palavra do Senhor tem algo a acrescentar na tua vida nesta manhã. Vamos fazer a leitura. A epígrafe do texto nos diz o seguinte: o jovem rico. E diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabeis os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Somente até o versículo 23. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, aqui está um texto muito interessante e um texto a ser observado. Vemos que este jovem rico, ele não era qualquer pessoa. À luz da Bíblia, Lucas ele vai enfatizar chamando-o de príncipe, ou seja, era uma pessoa da alta sociedade daquela época. Era uma pessoa que tinha um patamar elevado, era uma pessoa que tinha condições financeiras elevadas. Nós vamos observar que este príncipe ele era portador de muitos bens. Talvez ele tivesse tudo o que ele precisasse. Até porque Lucas vai enfatizar muito bem aqui, fazendo a colocação de príncipe, alguém que está ali acima dos demais, né? E nós vamos ver, queridos e amados ouvintes, que este jovem, que este príncipe, ele vai procurar Jesus. Ele vai se interessar em ter esta conversa, em ter este assunto com Jesus. Apesar de tudo que ele tinha um anseio na sua alma de alcançar esta salvação. É bem verdade que todos nós, lá dentro do nosso interior, independente da sua religião, independente do estado em que você se encontra, independente muitas vezes até do que falamos. Às vezes nós colocamos em nossa boca as frases: eu já tenho Jesus, mas dentro de nós somos conhecedores de que precisamos muito mais do que uma simples palavra. Muitas das vezes nós falamos dentro de nós: a vida ela é isso aqui, é somente isso, depois disso aqui haverá simplesmente um enterro. Mas dentro do nosso interior, sabemos que nós desejamos e almejamos
esta vida eterna que é pregada. Esta vida eterna que é levada por meio da mídia, por meio de comunicação como esta rádio, por meio da palavra de Deus, por meio de pregadores, por meio de pessoas que professam a fé e vivem esta fé, não somente de palavras, mas que praticam a Bíblia Sagrada. Porque pregar é interessante, mas viver é mais interessante, mais importante ainda. Então nós sabemos que dentro de cada um de nós há esse desejo. Embora nós sabemos que tenhamos tudo nesta terra, tenhamos tudo nesta vida, nós temos a convicção que é passageiro. Nós temos a convicção que com o passar do tempo tudo se vai, e como disse já o sábio Salomão, no livro aqui de Eclesiastes, o qual ele escreveu, ele vai dizer: de tudo que eu tenho vivido e de tudo que eu tenho visto e ouvido. Nós vamos observar que o sábio Salomão, ele foi um homem que teve muitas riquezas. Olha aí o exemplo, né? O homem que foi o mais sábio da Bíblia, o mais sábio por conta da sua sabedoria, que foi dada por Deus. Ele adquiriu muitos bens, e ele vivenciou tudo de bom que nós possamos imaginar. Salomão, ele vivenciou. E ele vai observar no decorrer da sua trajetória, e ele escreve o seu último livro. É interessante nós enfatizarmos que ele vai escrever o primeiro livro, Cantares de Salomão, o segundo, Provérbios, e o terceiro e último, Eclesiastes. E ele vai finalizar o seu último livro já em uma idade avançada. Alguém mais do que experiente para falar esta frase que Salomão falou. Ele vai dizer o seguinte: de tudo que eu tenho visto, olha, certamente os olhos daquele homem contemplou muitas riquezas, muitas coisas lindas que a nossa mente talvez nem consiga imaginar. De tudo que eu tenho ouvido, certamente ele ouviu muitos elogios, porque ele era um homem sábio, ele era o homem dono de muitas e muitas riquezas. Certamente ele ouviu muitos elogios, muitas bajulações, enfim. Certamente ele ouviu coisas que talvez o meu ouvido e o seu não ouviu e talvez nunca vá ouvir. Porque é bem verdade que as pessoas são reconhecidas pelo que têm, são elogiadas pelo que têm, mas nós vamos observar que ele vai citar de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho ouvido. E de tudo que eu tenho alcançado, de tudo que eu tenho vivido. Certamente ele viveu muitos momentos maravilhosos. Certamente na sua mesa nunca faltou o pão. Certamente no seu local de vestimentas talvez nunca faltou a roupa, o calçado para vestir. De tudo ele tinha, mas ele vai concluir finalizando. E eu quero que você guarde no seu coração a frase deste homem tão intelectual, tão inteligente, que eu trago para os meus dias atuais. Ele diz: de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho ouvido, de tudo que eu tenho vivenciado, o fim de todas as coisas é temer a Deus. O fim de tudo se resume em temer a Deus. Por quê? Porque tudo que nós vimos vai passar. Tudo que nós ouvimos vai passar. Tudo que nós vivenciamos, por mais belo, maravilhoso que seja, vai passar. E o final de todas as coisas é o encerramento da nossa existência. É o findar da nossa vida. Porque nós não somos imortais. É tanto que este mesmo Salomão, ele vai dizer que nós somos como a erva do campo, que ao amanhecer, nós estamos ali florindo com orvalho sobre as nossas pétalas, mas ao entardecer, em um pequeno espaço de tempo, nós nos tornamos secos, como a folha seca, caímos e logo nos tornamos pó, logo somos levados ao vento. Quão frágil é o ser humano. Olhe que importante nós meditarmos quão frágil somos nós, né? E aqui Salomão, ele vai grifar muito bem esta fragilidade, trazendo para nós esta palavra quando diz: o fim de tudo é temer a Deus, porque tudo termina, tudo se resume em a nossa morte, queridos. E quando se trata do findar da nossa vida, todos nós temos um temor. Nenhum de nós nos preparamos para partir. Mas nesta manhã eu quero trazer para você aqui
a importância de nós nos prepararmos. Porque esse dia é chegado a todos nós. Esse dia virá a todos nós. E como tudo que é passageiro, assim será a nossa existência. Mas há algo além dessa existência. Há algo muito mais além do que os poucos anos de vida que temos. Porque hoje a idade do ser humano está classificada entre de 70 a 80 anos. O que é isso diante de uma eternidade? E esse jovem tão rico, esse jovem tão cheio de bens, ele vai ouvir falar de Jesus. Esse príncipe, o qual Lucas vai citar aqui, ele vai ouvir falar de Jesus. E certamente vai nascer o desejo no seu coração de conhecer este Jesus e de também ter a vida eterna. O que chamou a atenção desse jovem? Foi ter a vida eterna. Tanto é que ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: bom mestre. Aqui ele já vai utilizar-se de uma pequena artimanha, chamando Jesus de bom. Muitas das vezes nós achamos que para alcançarmos algo é necessário que haja uma boa expressão, uma educação, às vezes uma bajulação. Olhe que ele chega dizendo bom mestre. Ele já chega tentando agradar Jesus. Ele já chega tentando abordar Jesus de uma maneira que deixasse Jesus bem à vontade para com ele. E na mesma hora Jesus vai dizer: bom, por que tu me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus. É bem verdade, queridos e amados ouvintes, que a verdadeira bondade está em Deus. Por quê, irmã Edna? Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia vai dizer. Entenda que quando o mundo não nos amou, entenda que quando a sociedade não nos amou, quando não houve valor nenhum da parte da sociedade, da parte do mundo, e a parte do mundo que eu falo aqui não é o globo terrestre, porque o globo terrestre é perfeito e foi criado pelo poder da voz deste Deus que é bom, o qual o próprio Jesus vai dizer: não há ninguém bom senão Deus. Deus é bom porque Ele criou o mundo, o globo terrestre, com perfeição, para que eu e você vivêssemos. E aqui, quando eu falo que Deus nos amou, quando o mundo nos descartou, eu estou falando do mundo trazendo para o sistema da humanidade, o sistema corrompido, o sistema maldoso, o qual tem se estendido em uma humanidade corrompida, com as suas mentes cauterizadas, onde muitas das vezes deixam de reconhecer Deus como Todo-Poderoso, de reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. Então esse Deus tão grande, tão sublime, tão poderoso, Ele olhou para nós, tão pequenos, e nos amou. Sim, esse é bom, porque Ele nos amou, e esse amor foi tão grande, foi tão infinito. Esse amor não tem tamanho, tanto é que João vai se expressar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor. Muitas das vezes pessoas se expressam dizendo: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus virá. O melhor de Deus, querido e amado ouvinte, já veio. E Deus entregou por amor de mim e por amor de você que me ouve nesta manhã. Deus entregou o seu melhor, e o seu melhor era seu Filho, que veio, se fez homem e habitou entre nós. Morreu com morte de cruz, sofreu todas as mazelas que nós como seres humanos sofremos. Morreu na cruz do Calvário, sacrificado, para que através do seu sacrifício vivo nós alcançássemos o direito de salvação. Oh, glória a Deus! Então, queridos e amado ouvinte, esse jovem chega tentando agradar Jesus, mas Jesus logo diz para ele que bom é Deus, que a nossa bondade, veja bem, a nossa bondade, ela não vai nos fazer ter esta salvação. Jesus já estava dizendo para aquele jovem, príncipe rico, milionário, herdeiro, certo, que não seria a bondade em si, mas é o sentimento do nosso coração, o sentimento de
reconhecer os nossos pecados e de crer. Então Jesus vai dizer para ele: porque me chama bom, bom é Deus. E ainda Jesus continua dizendo: sabes os mandamentos? Tu sabes os mandamentos? Aqueles que Moisés, lá no Antigo Testamento, ele vai fazer lá as leis, os mandamentos que estão inclusos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Olha que interessante. Jesus vai trazer para ele os mandamentos. E aquele jovem, como um jovem prendado na lei, como jovem conhecedor da lei, ele vai dizer: olha, eu tenho observado, eu tenho praticado isto desde a minha infância, desde o princípio eu conheço todas essas coisas. É bem verdade que não dá para acreditar que ele tenha praticado tudo ao pé da letra, pois nós lutamos todos os dias para sermos perfeitos diante do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que essa perfeição nós vamos alcançar quando nós formos transformados em um corpo incorruptível, nós nos dias atuais. Porque há uma transformação. A Bíblia diz que o justo vai brilhando até ser dia perfeito. E no decorrer desta caminhada nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos aprendendo a fazer o que é o certo. Somos pecadores, mas não somos praticantes do pecado. É interessante nós enfatizarmos isso. E ali nós vamos ver aqui um jovem, um príncipe, um homem cheio não só de riquezas, mas também de conhecimento. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? Pessoas que estão cheias de conhecimento. Pessoas que nasceram na prática religiosa. Pessoas que nasceram praticando de certa forma o bem, praticando de certa forma os mandamentos, cumprindo a lei, achando que está fazendo certo. Mas ser praticante não é o suficiente. Ter bens não é o suficiente. Ou até mesmo ter boas obras não é o suficiente. Por quê? Porque Deus vai dizer para ele: falta-te uma coisa. Olha só, Jesus vai dizer para ele: pois falta-te algo. Certamente aquele homem se expressou dizendo em seu coração. Vamos conjecturar, vamos analisar. Que ele se expressa rapidamente dizendo: olha, eu tenho cumprido essas leis desde a minha mocidade. Ou seja, falando para dentro de si mesmo: eu estou mais do que preparado para receber a salvação, para herdar a vida eterna. Só que Jesus disse para ele: te falta algo. Entenda de uma coisa nesta manhã, querido e amado ouvinte, que sempre vai faltar algo em nós. E é esse algo que vai faltar em nós que vai nos fazer correr atrás da perfeição, para alcançarmos esta vida eterna. Entenda disso. Você pode ser um conhecedor nato da palavra. Você pode ser uma pessoa que tem cumprido as leis, que tem talvez aparentemente andado no caminho, cumprindo bondade, cumprindo as leis como mandam, mas Jesus te diz nesta manhã: te falta algo. E é interessante que nós venhamos meditar o que é que está nos faltando para que nós venhamos alcançar esta vida eterna. Para que nós venhamos alcançar esta riqueza que só Jesus Cristo pode nos dar. Aquele homem tinha tudo, mas lhe faltava a sua maior riqueza, que era o que, irmã Edna? A salvação. Dinheiro nenhum no mundo pode nos dar a salvação. Por quê? Porque este preço foi muito alto. Foi o preço de sangue, e do sangue de um inocente filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então, queridos ouvintes, nós vamos observar que te falta algo. E eu acredito que imediatamente aquele príncipe, aquele homem, conhecedor da palavra, rico, ele vai pensar: mas o que me falta? E Jesus vai dizer para ele, Jesus vai tratar com ele na sua área mais doentia, na sua área mais fragilizada, porque todos nós temos uma área que nos prende. Todos nós temos uma área que nos torna prisioneiro. E qual era a área que tornava aquele homem, aquele príncipe, aquele jovem de boa conduta? O que era que tornava ele prisioneiro? Os seus bens. Eram os seus bens que o aprisionavam. Porque Jesus, ele vai tratar em nós aquilo que nos aprisiona.
Vai ver o que te aprisiona não é bens. Talvez você nem tenha esses bens, né? Você pode estar aí do outro lado desse rádio dizendo, mas eu não tenho nada. Mas tem outra coisa que possa te aprisionar. Tem outra coisa que possa estar te detendo diante do Senhor. É interessante nós entender que o Senhor vai tratar aquilo que gera barreira entre Ele e você, entre eu e Deus, entre eu e Jesus. Ele vai tratar, Ele vai tirar do meio. Às vezes não é um bem material, às vezes é um hábito, às vezes é um vício, às vezes é um costume, às vezes é algo que nós viemos carregando, arrastando no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada. Vai ver, você até já confessou Jesus como o único e eterno Salvador da tua vida, mas ainda tu é aprisionado por algo. E nesta manhã o Senhor está tratando contigo e está dizendo, te falta ainda algo para que você venha alcançar, para que você venha ter a certeza da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem certamente vai dizer, mas o que me falta? Eu já tenho feito de tudo. Talvez você diz, o que me falta? Eu tenho boas obras, o que me falta? Eu vou à casa de Deus, o que me falta? Eu clamo o nome de Jesus, o que me falta? Falta algo. E nós vamos observar que Jesus vai dizer o seguinte, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. E continua dizendo, depois vem e segue-me. Para que ele seguisse Jesus, ele teria que abdicar daquilo que o aprisionava. E o que era que aprisionava aquele jovem? Os seus bens. E nesta manhã eu te pergunto, o que é que te aprisiona? O que é que não deixa você seguir a Jesus? O que é que não deixa você servir a Jesus verdadeiramente? E o texto nos diz que aquele jovem, ele vai ouvir, né? Ouvindo isso, ele ficou muito triste. Olha, não foi pouco, enfatiza aqui o texto. Ele ficou muito triste porque era muito rico. E nós finalizamos aqui. Porque ele era muito rico. Após essa expressão do versículo bíblico, certamente aquele jovem, ele se vai. Porque o texto não vai enfatizar se ele confessou Jesus. O texto não vai enfatizar se ele distribuiu os seus bens aos pobres. Mas o texto é claro quando diz que ele ficou muito triste porque era muito rico. Certamente aquele príncipe se foi, levando consigo seus bens e a sua tristeza, com a certeza no seu coração que ele não herdaria a vida eterna. Mas nós vamos observar que Jesus, ele vai tratar com cada um de nós, como ele tratou com esse jovem. Veja, ali no texto de Marcos, aquele paralítico de Cafarnaum. Aquele paralítico, ele é levado a uma casa onde Jesus estava presente. Aonde Jesus está, há multidões. Aonde Jesus está, há muitas pessoas em busca de milagres, em busca de curas, em busca de portas abertas. Irmã Edna, é errado nós irmos em busca de Jesus com segundas intenções? Mas, irmã Edna, por que você está tratando assim segundas intenções? Porque a nossa maior busca por Jesus é a salvação. Mas existem milhares de pessoas que vão em busca de Jesus com segundas intenções, não priorizando a salvação, mas priorizando uma cura, priorizando um milagre, priorizando uma porta aberta e jamais priorizando nascer de novo. Aquele paralítico de Cafarnaum, que está lá em Marcos, ele é levado por 4 amigos e após toda a dificuldade de descer ali no centro daquela sala, porque ele desceu pelo teto. Jesus olhando para ele, Jesus priorizou o que naquele homem? Foi a cura? Não, Jesus priorizou a salvação. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Mas acompanhado da fé e da salvação daquele homem veio o milagre. Porque o principal e real motivo de nós procurarmos Jesus não é a cura, o milagre ou portas abertas, mas é a salvação. Nós vamos ver também ainda em Marcos a mulher do fluxo de sangue. Ela vai à procura de Jesus não porque queria ser salva, mas porque queria ser curada.
Após ela tocar nas vestes de Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude e Jesus se expressa mais uma vez: vai, mulher, a tua fé te salvou. Porque a nossa busca por Jesus não é a cura nem o milagre, mas a salvação. Mas como se não bastasse, em Lucas nós vamos ver 10 leprosos. Jesus saindo de Jerusalém, passando por Samaria, esses 10 de longe começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, pois estamos leprosos. E Jesus disse: vão ao encontro dos sacerdotes, e certamente vocês serão curados nessa trajetória. E ao caminhar ao encontro daqueles sacerdotes, logo eles foram curados, mas apenas um voltou e Jesus se expressa dizendo: cadê os 9? Mas tudo bem, tu voltou e tu vai receber a palavra mais importante da tua vida, vai, porque a tua fé te salvou. Eu quero trazer para você nesta manhã que acima de milagres, acima de prodígios e maravilhas está a nossa salvação. E não é errado você ir à igreja em busca de milagre, vá, porque lá você pode alcançar a tua salvação. Não é errado você ir à igreja em busca de uma porta aberta, vá, porque através da tua ida à igreja e ir buscar esta porta aberta, tu vai encontrar a tua salvação, como aquele paralítico de Cafarnaum, como aquela mulher do fluxo de sangue e como aquele único leproso que voltou para agradecer. Aleluia. Que a palavra do Senhor Jesus adentre o teu coração nesta manhã e que você venha ser alcançado e que você venha dizer a palavra mais importante da tua vida, que aquele príncipe, que aquele jovem buscou e não encontrou, mas que nesta manhã você venha ouvir dentro do teu coração: vai, a tua fé te salvou, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Através da fé, nós acreditamos que há um Deus que pode todas as coisas. Através da fé, nós acreditamos que há um Jesus que morreu na cruz do Calvário e por conta da sua morte nós fomos alcançados. Deus abençoe a todos os queridos e amados ouvintes nesta manhã. Que a paz do Senhor adentre ao teu lar, que a paz do Senhor adentre a tua vida nesta manhã e que você venha encontrar o real sentido da vida. O real sentido da vida não é ter bens. O real sentido da vida não é ter tudo o que você precisa, mas é ter Jesus ao teu lado e saber e poder, assim como Salomão, entender que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de fazer uma oração. Amém. Por você, querido e amado ouvinte, nesta manhã. Abra o seu coração. Se você crê, aí onde você está, você poderá ser curado. Você poderá alcançar o milagre. E você também poderá se converter a Jesus, desde uma vez que você confesse-o como o único e suficiente Salvador da tua vida, presente, alguém que te escute com as mãos estendidas sobre a tua vida, nesta manhã. Amém? E se você aceitar Jesus através deste som nesta manhã, você pode dobrar os seus joelhos aí e aceitar Jesus, e logo mais à noite ir à igreja, e lá você ir ali na frente e confessar mediante os homens e mediante todos que aceitou Jesus. Mas é necessário que haja a conversão, é preciso você confessar perante os homens, tá bom? Você pode aceitar aí no lugarzinho aí onde está esse rádio, onde está o seu celular, você pode aceitar só você e Deus, e à noite você ir à igreja ali, a Assembleia de Deus, como já foi colocado aqui, né, o endereço, e você lá confessar diante dos homens esse Jesus que você aceitou nesta manhã. Certo? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e com fé creia em cada palavra pronunciada, pois não é a irmã Edna, é o poder de Deus, é a mão de Deus, é a vontade de Deus, é a sua graça sobre a nossa vida, pois a Bíblia diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Feche os seus olhos e oremos. Querido Deus, Deus de infinita graça, Deus de misericórdia, na manhã deste dia, Senhor, nós elevamos a nossa voz, Senhor, a Ti, Pai, em oração. Nós nos elevamos a Ti em oração. Pai, apresentamos a Ti as nossas vidas, Senhor.
Sabemos que somos falhos, mas estamos em busca de sermos seres humanos melhores. Estamos em busca de estar enquadrados, Deus querido, 100% na tua vontade, ainda que pareça impossível. Mas nós estamos em busca, Senhor, desta perfeição, em busca de estar, Senhor, dentro do teu querer, no centro da tua vontade. Pai, eu te apresento, Senhor, a minha vida, e te apresento a vida de cada ouvinte, te apresento aqui a vida, Senhor, do irmão Raimundo Nonato, da irmã Lucelena, Senhor, deste jovem, Senhor, que está aqui conosco também, e cada um que ouve, Senhor, esta rádio nesta manhã, cada ouvinte, cada cristão que está, Senhor, aí na sintonia. Pai, eu te apresento nesta manhã. Senhor, eu não sei qual é o anseio, Senhor, destas vidas, eu não sei o que estas vidas têm te pedido, eu não sei o estado, Senhor, o estado físico, o estado espiritual, o estado sentimental, Senhor, de cada uma destas vidas, mas eu te apresento, Senhor. Entra, Senhor, dentro de cada lá nesta manhã, derramando da tua graça, derramando das tuas bênçãos, derramando das tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Derramando da tua salvação, Senhor, que é tão preciosa nas nossas vidas, Pai, que através da fé, Senhor, estas vidas venham te alcançar, que através da fé elas venham crer, Senhor, que tu és o único, Senhor, que tu és o único que pode nos dar a salvação verdadeira, a salvação eterna, Senhor da glória. Deus amado, ser com cada um dos ouvintes, Pai, e se alguém, Senhor, que está enfermo, seja curado pelo poder do teu nome. Se alguém que está aflito, acalma este coração nesta manhã. Se alguém que está com depressão, ansiedade, Pai, tu és a cura para a nossa alma, tu és a cura para o nosso espírito, tu és a cura para a nossa mente. Adentra este lar, Senhor, com o sopro do teu espírito, repreendendo toda enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré. E se alguém, Senhor, que deseja confessar o teu nome, recebe esta vida, e que esta vida venha te confessar mediante os homens, para que assim, Senhor, venha alcançar a vida eterna. Deus santo e poderoso, te pedimos estas bênçãos. Nos dá um domingo abençoado diante de ti, de livramento, proteção divina e provisão dos céus, pois tu és o Deus que sabe o que cada um precisa, o que cada um anseia, o que cada um necessita, Senhor, na sua individualidade, Senhor da glória. Deus amado e santo, te damos graças, Senhor, por este trabalho, por este programa maravilhoso, o qual, Senhor, leva, Senhor, a tua palavra a cada ouvinte desta cidade. Abençoa a nossa cidade de Tamboril. Aleluia. Abençoa todos os governantes, os grandes e os maiores que estão na legislação desta cidade. Pai, toma em tuas mãos, pois a tua palavra diz que todas as autoridades são constituídas pelo Senhor. Deus amado, assim ser com cada um, Senhor, que está ouvindo, Deus querido e amado, esta programação nesta manhã. Nos ajuda em tudo, Pai, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está aí do outro lado, confirma, dizendo amém. Amém, Jesus. Nós agradecemos, né, irmã Edna, Pai do Senhor. Muito obrigada, né? Amém. Pela sua vinda. Espero que essa seja a segunda de muitas, né? A primeira não estava, mas o Senhor aprovou que viesse essa segunda, graças a Deus, e vai ter muitas, né? E a irmã pode fazer o convite, viu? Para o culto de senhoras hoje. Está reforçando, convidando as irmãs que estão em casa. Acho que não vai ter mais a oração do final, porque a oração dessa não precisa mais, né, irmão Raimundo? Aí a irmã pode fazer o convite, viu? Pronto, amém, glória a Deus, já está aqui, né? Estou reforçando o convite que o irmão Raimundo já fez. Ali logo mais o nosso grande culto com o departamento de senhoras a partir das 18 horas. Venha, não falte, convide aquela sua amiga, convide aquela sua vizinha, convide aquela pessoa que você ver que necessita estar conosco ali. Certamente você vai chegar àquele lugar e vai trazer consigo muitas coisas boas da parte de Deus. Pois quando nós vamos à casa do Senhor Jesus, nós somos transformados. Nós vamos sair dali com a nossa mente renovada, entendendo, né, que o melhor é estar na presença do Senhor. Então não falte, a Assembleia de Deus fica próximo ali, né, o tiro de guerra. Isso. Os amados podem estar indo, não falte, leve
aquela pessoa que você vê que precisa estar conosco, que vai ser uma bênção em nome de Em Jesus. nome de Jesus.